Oi, pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma aula aqui do YouTube, né? E nessa aula a gente vai falar sobre a persuasão, sobre a arte de persuadir. Será que é correto nós persuadirmos os nossos pacientes para que eles possam fazer mudanças em suas próprias vidas? Até onde, né, a gente pode ir? Como que a gente pode usar ferramentas hoje cada vez mais conhecidas para ajudar os pacientes e para convencê-los a terem determinadas atitudes que são para o seu próprio bem, né? E aí a gente já começa questionando a autonomia do paciente, né? Como que a gente pode querer convencer alguém se ao mesmo tempo a gente fala de autonomia, de fazer um plano compartilhado de saúde? Então a gente tem que entrar nessas duas questões agora. E é isso que a gente vai falar nessa aula. Nós vamos falar principalmente sobre a questão de persuasão, sobre os aspectos da forma como a gente lida com pacientes diante da necessidade de mudanças, a forma de confronto ou a forma motivacional, que são duas maneiras hoje trazidas para a gente para usar com os pacientes. Nós vamos falar também sobre as etapas de uma mudança e tudo aquilo que a pessoa vive para tentar mudar um hábito. E por fim a gente vai falar daquilo que realmente influencia as pessoas que conseguem fazer mudanças em seus hábitos e aquelas que não conseguem. E a gente sabe que todos nós temos dificuldade, né? Então, para começar, a gente vai falar sobre essa questão da autonomia. Sim, os pacientes são autônomos. Sim, nós temos total que garantir isso para eles totalmente, essa autonomia, essa capacidade de tomar decisões por si só. E eu me lembro que uma das coisas que mais me incomodou quando eu era estudante, e eu me lembro disso exatamente de um plantão de ortopedia, quando a gente fazia aqueles plantões de ortopedia no 7º período, ou seja, 4º ano, em que o residente me orientou para que eu passasse o plano terapêutico para aquele paciente. Era um paciente de pronto-socorro que tinha ali uma dor lombar, algumas alterações, e uma das orientações era pedir que ele emagrecesse. E eu lembro que eu me sentei na frente dessa pessoa, gente, eu lembro até da roupa que eu vestia, de tanto que isso me marcou. E a minha primeira pergunta foi a seguinte: peraí, mas eu não me sinto à vontade de falar para a pessoa que ela tem que emagrecer, já que isso é algo que ela que tem que decidir, não? Ela que tem que decidir se ela está bem ou não com o corpo dela, se ela realmente precisa emagrecer. E isso me incomodou muito, mas eu falei: olha, é orientado que você perca peso porque isso está afetando a sua saúde, a sua coluna lombar, ela está sentindo os efeitos desse excesso de peso. Bom, e aquilo sempre me incomodou. E sempre eu falo que as coisas mais difíceis para mim era falar para o paciente o que ele tinha que fazer. Com o tempo, eu aprendi, como todos nós aprendemos, a ir para o confronto, a usar o meu status e o meu lugar de médica ali naquela consulta e realmente colocar o paciente diante da necessidade das mudanças. Mas isso foi um aprendizado e não foi tão simples. No entanto, nós todos sabemos que muitas vezes nós orientamos tintim por tintim os pacientes, que eles vão para casa com orientações, mas eles não fazem nada. Não é verdade? Isso não é frustrante? A gente saber que a gente não consegue de verdade ajudar as pessoas porque elas não conseguem fazer mudanças simples nos seus hábitos, assim como nós, né? Muitas vezes temos dificuldade em fazer mudanças simples no nosso estilo de vida, porque somos tão humanos quanto os nossos pacientes, né? Então, quando a gente fala de autonomia aqui, a gente fala assim, a pessoa ela tem o poder de escolher. No entanto, diante de situações de mudanças drásticas ou de mudanças que são necessárias, mudanças dietéticas, mudanças comportamentais, nós sabemos que elas são difíceis e para isso existem alguns recursos que podem persuadir a mente dessas pessoas para que elas aceitem mais facilmente. Elas querem conscientemente fazer aquela mudança, mas o seu inconsciente, o seu subconsciente rejeita a mudança, porque qualquer mudança para a nossa mente inconsciente, para a nossa mente subconsciente, ela gera desconforto e isso gera algum tipo de perigo. Então é normal que nós tentemos fazer mudanças dietéticas, mudanças comportamentais e que a gente não consiga, porque nós temos ali por trás várias resistências à mudança para que a gente não consiga realmente sair do lugar, já que mentalmente e racionalmente nós queremos, mas a gente sabe que a tal da força de vontade, ela não vale, não é dessa maneira
que acontece, né? Ah, esse fulano não tem força de vontade, por isso que ele não consegue fazer isso. E a gente julga muitas pessoas, mas nós sabemos que a tal da força de vontade, ela é muito difícil mesmo. E que chega um momento, sabe aquele momento em que você fala, ah, eu venci, eu não consigo lidar com isso é muito mais forte do que eu. Sabe aquilo que os pacientes falam, ah, o cigarro é muito mais forte do que eu, o álcool é muito mais forte do que eu, ou o chocolate é muito mais forte do que eu. Então é nesse momento que a gente tem que atuar. E é aí sim que nós podemos conhecer e aprender o funcionamento da mente, os mecanismos de persuasão, sim, para que a gente possa conseguir atingir esse lugar emocional não atingível ou dificilmente atingível pelo confronto, entendeu? Esse lugar que a gente não consegue ir pelo confronto, que a gente vai por outros caminhos, tá certo? Então, por isso que é tão importante aprender esses mecanismos. Dizer se eles são éticos ou não, entra nesse lugar. Nós temos ferramentas que realmente possam ajudar os pacientes a fazer mudanças comportamentais importantes. Sim, a gente não está manipulando, nós simplesmente estamos conversando com os lados emocionais da mente daquela pessoa. Nós estamos aprendendo também a conversar com os outros aspectos que influenciam em todo um processo de mudança. Então, na verdade, não significa que a gente está manipulando para que ele faça a nossa vontade, não é isso. Mas nós temos ao nosso lado, conhecimento científico suficiente, conhecimento de comportamento, de resultado dos maus hábitos de vida, que nos apoiam a sabermos que a gente está fazendo o melhor para aquelas pessoas. Não é verdade, gente? Se eu tiver aí um recurso com o qual eu posso ajudar o meu paciente a conseguir mentalmente mudar os seus hábitos e fazer com que os seus hábitos mudem de uma forma geral, eu não estou ajudando ao invés de estar manipulando, né? Isso. Então, eticamente é nesse lugar. Nós estamos sim fazendo um bem para o paciente. E sim, nós temos planos compartilhados. E aí vem todo o respeito mesmo. Ele quer aquilo. E aí, às vezes, ele não quer, mas talvez ele não tenha ainda entendido, ido no lugar da consciência mesmo, da importância de fazer aquelas mudanças. E durante o plano compartilhado, é importante que a gente saiba e que ele saiba o que ele vai conseguir e o que ele não, o que naquele momento ainda é difícil para ele. Por isso que as mudanças elas vão acontecendo aos poucos com técnicas específicas, entenderam? Bom, então o segundo ponto, qual geralmente é a forma como nós lidamos com essas questões dos pacientes quando eles chegam para nós e nós sabemos que eles precisam fazer algum tipo de mudança, por exemplo, largar o cigarro. A gente geralmente confronta, não é mesmo? Essa é a técnica do confronto. Olha, seu João, o senhor precisa parar de fumar. O senhor tem que parar de fumar, senão você vai morrer, viu? Você tem que parar de fumar por causa disso, daquilo e daquilo outro. E eu quero que você volte aqui na próxima consulta sem ter fumado nenhum cigarro. A gente não faz isso? Sempre nos foi ensinado assim? Por quê? Porque nós não conhecemos e não conhecemos ainda hoje, dentro da nossa formação médica, o quão a nossa mente traz recursos para que a gente possa sair desse lugar e não ouvir aquela imposição, né? Essa é a técnica de confronto, é a que nós mais usamos porque foi a que nós aprendemos, é a única que nós aprendemos. E essa técnica de confronto, ela vai justamente nesse lugar de falar, olha, você tem que fazer isso assim, assim, assado. E tudo bem, essa é a linguagem que algumas pessoas entendem. E algumas pessoas só irão melhorar realmente com o confronto. Algumas pessoas precisam da nossa voz mais firme ali confrontando-as, mas a maioria das pessoas que busca mudanças efetivas, elas já tentaram muitas coisas e não é o confronto, não é o que a gente fala que faz com que ela mude a sua postura, entendeu? Ela já tentou algumas vezes mudar e ela não conseguiu. Então a gente tem que se abrir para novas possibilidades de ajudar essa pessoa, entendem? Então esse confronto ele é importante para algumas pessoas, algumas só entenderão essa linguagem, né? E outras precisam realmente que a gente traga para um outro tipo de abordagem. Eu tive um paciente, essa questão do confronto, eu tô lembrando agora, que ele foi meu paciente no SUS, era um caso grave de tuberculose e ele tinha HIV também, não me lembro. E aí ele tinha que pegar a medicação lá no centro de testagem, né, lá no CTA, e ele tinha que
ficar numa fila lá para pegar essa medicação, e essa fila ficava, às vezes durava 2 horas e tudo. Só que esse paciente era um morador de rua e ele não trabalhava. Então, assim, e aí ele veio para a consulta muito nervoso e que ele não ia pegar o medicamento porque ele tinha que ficar na fila, e a fila tinha umas 2 horas, e ficava cerca de 2 horas numa fila. E aí eu falei para ele, falei, e o que você faz ao longo do seu dia que é tão importante que você não possa ficar 2 horas na fila? Você tem muito trabalho lá fora? Você tem que arrumar sua casa, tem que cuidar dos seus filhos, o que é que você tem que fazer? E eu falei, gente, num confronto mesmo, para que ele tomasse consciência. E aí ele falou que aquilo mudou a vida dele, porque ele falou, nossa, realmente, eu não tenho nada para fazer, eu não trabalho, eu não faço nada, eu faço alguns bicos para ter dinheiro para viver, eu vivo na rua, e eu gosto disso. Ele gostava, ele falava que gostava dessa vida livre. Então, ficar 2 horas em um dia, de uma vez no mês, não vai me matar. Então ele tomou consciência pelo confronto qual eu o levei, entendeu? Mas geralmente não é assim. A maioria das pessoas, quando a gente confronta, elas vão para um lugar de defesa. Todos nós somos assim quando somos confrontados. Você tem que fazer assim assado. A gente não gosta de ouvir isso, né? Você gosta de estar num relacionamento e às vezes o seu marido fala, olha, você está se cuidando pouco, você precisa se cuidar mais, você assim assado. Muitas vezes ele teve a intenção de te falar, de te ajudar. No entanto, foi para o confronto e aquilo nos ataca muito fortemente. E você não quer fazer mudanças porque você não gostou daquele confronto, entendeu? Então, essa é uma técnica que, como eu falei, ela funciona sim para algumas pessoas, mas ela não funciona para todo mundo. A maioria das pessoas não lida bem com o confronto, né? E eu percebo que ela, apesar, como eu falei, vai ter pessoas que entenderão somente essa conversa, somente essa linguagem do confronto. E tá tudo bem também. Só que ela reforça o medo, né? A nossa postura, assim, como aquela que vai resolver a vida da pessoa, e ela reforça o paternalismo dentro do nosso trabalho, porque a pessoa fica vinculada à imagem da médica, do médico, do profissional de saúde, para que ela possa fazer aquelas mudanças. Eu vou fazer isso, porque senão a Patrícia vai zangar comigo, entendeu? Então não é isso, eu não sou a mãe de ninguém para zangar, né? Você não é a mãe de ninguém. Então talvez essa postura ela traga esse olhar ainda paternalista, maternalista, que a gente está querendo diminuir para que a pessoa se torne autônoma, para que ela possa realmente ter autonomia, autorresponsabilidade, autocuidado, né? Para que ela desenvolva isso. Então, esse método de confronto, ele é um método que funciona para as pessoas que realmente funciona e pronto, mas não é para todo mundo. Por isso que a gente tem que testar os dois, né? E o segundo método que eu vou falar aqui para vocês é o método motivacional. Bom, então como funciona esse método motivacional? Um autor chamado Miller, em 1999, publicou, né, aquilo que a gente chama de anamnese motivacional, de abordagem motivacional, porque ele percebeu, principalmente com pacientes alcoolistas, que eles tinham dificuldade com o método do confronto, que quando confrontados, eles se fechavam e tinham mais resistência às mudanças, mais resistência a diminuir o uso de álcool, né? E o que seria o método motivacional? Muitas vezes aquela pessoa chega na consulta e ela não quer realmente largar o cigarro ou largar a bebida. E às vezes, vocês já viram aquilo que ela vem com um parente e às vezes a mulher fica, fulano isso, não bebe, não faz, bebe o tempo todo, faz isso, faz aquilo. E aí aquele parente busca em nós, né, a referência para falar para o fulano que ele deve parar de fumar, que ele deve parar de beber. Só que eu já olho para aquilo, gente, eu já sei que não vai funcionar, né? Porque eu tô indo para aquele lugar de confronto com alguém que não aceita o confronto, com alguém que está na resistência. Então, para essas pessoas que estão na resistência, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer com que elas olhem pelo lugar de isso está me prejudicando. E a gente consegue isso como? Com perguntas, com observações, né? Olha, o que você acha que você pode fazer para melhorar na sua saúde? Tem alguma coisa que você acha que está passando do limite? Então, às vezes a pessoa vai para a consciência, entendeu? Às vezes ela vai falar, não tem nada não. Nossa, e
enfim. E aí você vai fazendo perguntas que conduzam a pessoa para que ela possa, primeiro, perceber que aquilo ali não está sendo legal para ela, entendeu? Isso é uma arte, é um aprendizado. A gente tem algumas regras, mas uma delas é usar perguntas, é fazer com que aquela pessoa olhe do lado de fora como se fosse uma outra pessoa, por exemplo. O que você pensaria de alguém que bebe todos os dias 2 copos de pinga? Você acharia que essa pessoa é uma alcoolista ou não? Entendeu? Então, fazer perguntas que a coloquem com outra visão, que façam com que ela olhe por outro lado. Ou então, para que ela até inclusive possa pedir ajuda, porque ela muitas vezes está na resistência daquilo que ela sabe que precisa, mas ela não consegue nem pedir ajuda pela tal da resistência que ela está vivendo ali, que é o confronto que foi sempre colocado para ela. E o medo dela não é justamente do confronto, não. O medo nosso é porque dentro de nós existe aquela voz fina que fala, você não vai conseguir não. Então nem tenta, tá? Nem cria expectativas, porque você não vai conseguir, não tenta, porque isso não dá certo, você já tentou outras vezes e não funcionou. Então a pessoa traz isso aí muitas vezes forte dentro dela, essas crenças, e por isso é muito difícil no confronto, que aí no confronto ela se apega mais ainda àquelas crenças, e no motivacional não. O motivacional é a gente construir realmente, talvez o plano, mas a gente construir ali uma relação que traga confiança, que a pessoa saiba que nós não estamos querendo impor nada a ela, e talvez quando ela chega na responsabilidade de entender que ela precisa sair daquele lugar, ela realmente empodera-se daquele lugar. Então, o motivacional é trazer uma imagem que mostra a ela o quanto a vida dela vai ser melhor sem aquele hábito, ou diminuindo aquele hábito, entendeu? Então, a pessoa tem uma obesidade muito importante, precisa melhorar aquilo para a saúde dela. Você mostrar você conseguir fazer com que ela veja como será daqui a alguns meses ou um ano, em que ela consiga realmente fazer aquela mudança de hábito. O que ela pode esperar daquilo? O que ela pode ganhar com aquilo? Como pode ser a vida dela, entendeu? Às vezes a gente vai precisar fazer no motivacional com que ela olhe para aquilo que está ruim na vida dela. Nossa, minha vida tá ruim, e entender, por exemplo, que aquele hábito de vida a está prejudicando. Só que isso ela pode enxergar sozinha, através do nosso direcionamento. Ela pode perceber que realmente aquilo ali que está acontecendo na vida dela é por sua própria responsabilidade. Mas a partir do momento em que ela percebe que o médico, que a pessoa que está na frente dela não a está julgando e sim buscando ferramentas para auxiliá-la, ela consegue se abrir e ela consegue ir para um lugar de confiança, que faz com que ela aceite mais ainda aquelas colocações que a gente traz motivacionais. Então, motivacional é você trabalhar com perguntas e é você criar imagens que ajudem a construir, né, um futuro melhor, para que ela consiga realmente entender que é importante viver aquele momento presente, mas que ele pode ser mudado hoje para que as respostas no futuro sejam melhores. Então, é fazer com que ela consiga olhar para o futuro com expectativas positivas diante das suas próprias dificuldades, daquilo que ela precisa mudar em si. Entendeu? Então é isso que é a técnica motivacional. E você, como eu falei, é uma arte, é um treino, tem técnicas e é um treino mesmo. Recomendo o livro Entrevista Clínica, que é de onde eu dei uma olhada, uma revisada para falar disso aqui com vocês. Eu aprendi muitas coisas em técnicas de desenvolvimento pessoal, mas o livro Entrevista Clínica também traz bem essa parte do motivacional, tá bom? Então, é isso, é você trazer a pessoa para olhar para aquilo que realmente é importante e como pode ser o futuro dela daqui para frente se ela começar hoje a fazer determinadas mudanças, tá bom? Então, nós temos algumas fases da mudança. Nós temos a fase pré-contemplação, que é quando o paciente rejeita a mudança. Quando ele fala assim, olha, eu estou bem fumando dessa maneira, eu estou bem bebendo dessa maneira, eu estou feliz comendo dessa maneira. Ele rejeita realmente aquela mudança, ele não vê ganhos nem benefícios naquela mudança e ele não quer mudar realmente. É uma fase de resistência em que ele olha para aquilo, às vezes ele sabe racionalmente que ele precisa melhorar aquele hábito, mas ele não quer, entendeu? Ele rejeita porque ele está bem.
E aí, nessa fase, a gente precisa para fazer essa mudança, é preciso que exista um grande choque emocional. Algo que realmente faça com que ele mude a visão dele de um dia para a noite. Por exemplo, a perda de um parente, a perda de um trabalho, alguma coisa nesse sentido, alguma perda, algum luto, né? Algo que faça com que tenha uma mudança emocional ali muito clara. A gente só muda por aquilo que nos emociona, gente, e isso é fato. Por isso que eu falo que nós estamos num momento tão difícil, mas ao mesmo tempo tão propício, porque nós todos estamos passando por choques emocionais. E esse choque emocional diante de uma pandemia, em que mesmo que eu esteja segura na minha casa, mesmo que eu não tenha perdido ninguém da minha família, é um choque muito grande ver várias famílias sendo dissipadas, ver pessoas morrendo, ver pessoas infelizes no nosso país, no nosso mundo. Isso é chocante. E saber que a gente não tem como parar, não tem tido ainda, né, com os conhecimentos que a gente tem até agora, como parar essa pandemia. Então, isso traz um choque emocional. Isso é um exemplo, entendeu? Disso que a gente está vivendo agora. Por isso que eu falo que nós temos um momento de mudança paradigmática enorme, porque nós temos aí todo mundo passando por choques emocionais que vão nos trazer para algum nível de nova percepção da vida, não tenham dúvida. Então, depois disso tudo, surgirão novos hábitos e novas identidades, novas formas de se relacionar com a vida que são extremamente diferentes do que foram até agora. É como se viesse realmente para inverter e para dar uma mudada nos valores que a gente vinha vivendo e que agora a gente precisa olhar para eles de outra maneira, entendeu? Então, isso é um choque emocional. No entanto, algumas pessoas, pacientes, por exemplo, que eu tive que fizeram mudanças, passaram por exemplo, um infarto ou aquele começo de infarto, enfim, ou algo nesse sentido, um AVC ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Por quê? Porque aí eles sim perceberam que era importante mudar. Eu falo que meu pai, sempre eu uso o exemplo dele, porque ele é um caso à parte, eu acho. Ele passou por um choque de um exame alterado, só isso, né? Na verdade, isso geralmente nem traz para os pacientes sequer um pouco de estresse, né? Então, o meu pai, há uns 2017, ele fez um exame de sangue e teve uma alteração hepática muitíssimo discreta. E aí, por essa alteração hepática muitíssimo discreta, eu solicitei um ultrassom, uma ressonância, eu acho, e mostrou ali uma esteatose hepática considerável. E aí ele me perguntou, o que eu preciso fazer? E eu falei, você precisa. Falei, pai, não funciona assim. Procura um outro médico. Eu sou de casa, não vai resolver eu te falar o que tem que fazer, porque geralmente quando o filho fala, o pai não faz, né? E aí ele, não, eu vou fazer do jeitinho que você falar. E aí eu falei, olha, tem que diminuir isso, tem que parar de beber, tem que isso, aquilo, outro. Em um mês, meu pai já tinha perdido 8 quilos. E ele continuou, e ele foi para academia, e ele parou de beber, e ele mudou completamente a alimentação dele, simplesmente por uma conversa que nós tivemos ao telefone. Não é todo mundo que faz isso, entendeu? Mas talvez aquilo, o medo de adoecer, por uma alteração nos exames, tenha sido para ele um choque emocional que fez com que ele mudasse, entendeu? Mas a maioria das pessoas não muda simplesmente da cabeça delas. Elas mudam ou por choque emocional ou por técnicas de persuasão. Porque vocês vão ver, as próximas fases da mudança, elas são bem complicadas. Então, a pessoa às vezes acha que mudou, mas ela volta a fazer tudo exatamente como era antes, entendeu? Então, mudança emocional ou técnicas específicas para persuadir é essa palavra, não sei, né? Mas para tratar realmente os aspectos emocionais e fazer com que a gente mude trilhas mentais para fazer as mudanças que são importantes e necessárias nesse momento, entenderam? Então não se esqueçam, somente nos transforma e nos abre para a mudança aquilo que nos emociona. Por isso que quando a gente fala em persuadir, a gente fala em conversar com o lado emocional das pessoas. Nada mais do que isso, entendeu? E o lado emocional das pessoas é o que escolhe. Então, a gente tem aí a primeira fase, que é a fase de pré-contemplação, e depois a gente tem a fase de contemplação, que é quando a pessoa já quer mudar, e aí ela começa a buscar apoio, ela começa a olhar para aquilo com mais
possibilidades, e aí ela fala, bom, eu acho que eu vou fazer isso, que eu vou parar de fumar, que eu vou tentar parar de fumar, que eu vou tentar fazer uma dieta. Então ela está contemplando aquela mudança, ela já olha para aquela mudança como algo que pode ser possível, entendeu? A fase de contemplação. E aí vem a fase de mudança efetiva, que é quando eu banquei aquela mudança, eu vou entrar nesse processo, eu vou fazer o que for preciso. E aí vem um otimismo muito grande, uma autoestima muito grande, a gente vem aquela força de vontade que na verdade não existe, né? A gente está ali imbuído do momento de muita ação, que é o momento da mudança, em que a gente se propôs a fazer algo, em que a gente coloca aquilo na cabeça e a gente vai. E aí a gente faz uma dieta, fica aí fazendo dieta, fazendo bicicleta, fazendo academia, e aí tá naquela ação, no movimento da ação. E tudo é ação, tudo parece que vai ficar para sempre daquela maneira. Essa é a fase da mudança, né? Efetiva, que dura aí talvez alguns meses, e tudo tá lindo, tudo tá maravilhoso, e tudo parece que vai ficar daquele jeito. E aí a gente tem que lidar com o fato de que ela pode passar, e que a gente precisa ter carregado muito bem as nossas pilhas emocionais ali, nessa fase de mudança, para que quando vier a próxima fase, que é a fase de manutenção, para que a gente tenha aí as pilhas carregadas, para nós sabermos o que fazer nessa próxima fase. Entendeu? Então a fase de mudança, gente, todos nós já vivemos ela, né? Ah, você começa uma dieta nova, ah, você começa uma academia, um curso, enfim, sei lá, qualquer coisa que você comece, aí você vai para aquela empolgação do começo, né? Ah, isso aqui tá muito massa, tá muito legal. E aí precisa muita força para você persistir naquilo. Principalmente se forem mudanças alimentares, se forem mudanças ligadas a hábitos de exercício físico, de prática de yoga, de meditação. Tudo isso eu vejo todos os dias. As pessoas começam e elas não conseguem dar continuidade quando chega a fase de manutenção. A fase de manutenção é aquela que a gente precisa ter carregado muito as pilhas ali nas fases anteriores, para que a gente possa conseguir manter ao longo do tempo essas mudanças, entendeu? Então a fase de manutenção é aquela que a gente mais precisa de apoio, que é quando a gente já passou para a fase de mudança, às vezes a gente já atingiu o objetivo, opa, parei de fumar, nossa, eu consegui mudar minha alimentação completamente, consegui voltar a correr, então passei pela fase de mudança, agora eu vou para a fase de manutenção, e aí a gente tem que bancar mesmo a fase de manutenção, e a fase de manutenção a gente precisa ter carregado as pilhas ali durante todas as outras fases, e é tão importante que nós médicos possamos olhar para isso como com esse olhar. Olha, agora você está na fase de manutenção e aqui a gente vai precisar que você e você realmente vai precisar de apoio para se manter aqui, para continuar persistindo, para que realmente você crie mentalmente novos hábitos que vão ser impossíveis de ser quebrados, entendeu? Então a gente vai aí nessa fase de manutenção, trazendo o carregamento. A gente vai ter que ter carregado muito as pilhas ali na fase de mudança, porque a gente vai gastá-las um pouco aqui, mas mantendo ativo esse carregamento de pilhas. E como que a gente faz isso, entendeu? Como que a gente olha para essa fase de manutenção de uma forma positiva? Bom, essa fase de manutenção, a gente precisa ter visualizações. É uma das técnicas que mais funcionam. A gente precisa visualizar o tempo todo o que a gente quer ser, quem a gente é e aquilo que é importante naquele momento. Entendeu? Então a gente precisa emocionalmente de estarmos estimulados emocionalmente para conseguirmos nos manter nesse propósito. Então eu preciso estar visualizando aquilo que eu quero o tempo todo. Por exemplo, se eu quero não fumar, eu preciso o tempo todo me ver, né? Olhar para mim, para o meu eu de amanhã, de hoje, e saber que meu eu de hoje não fuma, que meu eu de daqui a um ano não fuma. Mas para isso eu preciso de duas coisas, de visualização desse lugar de não fumar e de todos os benefícios que eu vou ter por não fumar. Por exemplo, nossa, daqui a um tempo eu já não tenho mais, meu pulmão já melhorou, eu já vou conseguir fazer isso, aquilo outro. Eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ver meus netos crescerem, então eu tenho todas essas motivações, que é aquilo que eu gosto, que eu já ouvi, que eu gosto desse nome, que é o propósito inabalável, que é aquilo que te motiva a manter, a persistir, entendeu? Então você precisa olhar para aquilo todos os dias e ao mesmo tempo você precisa diariamente viver um dia de cada vez. Hoje, só por hoje, eu não vou fumar. É aquela mesma
proposta, né, dos grupos, né, do AA, dos grupos que é por hoje eu não farei tal coisa, por hoje eu não vou fumar, por hoje eu não, entendeu? Então você precisa na fase de manutenção, ou viver o hoje e ao mesmo tempo, o seu paciente também, né, viver o hoje e ao mesmo tempo olhar para aquilo que ele quer ser e que ele é daqui um mês. Aí daqui um mês ele faz uma visualização para daqui 2 meses, para daqui um ano, porque aí ele tem uma visualização forte daquilo que ele quer e onde ele quer chegar. E aí ele se mantém naquele propósito ali, naquele momento, entendeu? Então é muito importante ter a visualização e ao mesmo tempo viver o momento presente. Porque, como eu falei, a gente tem aí a fase pré-contemplação, a fase de contemplação, a fase de mudança e a fase de manutenção, que é essa que a gente está falando aqui, que precisa desse lugar de amparo para que tudo aquilo que você fez não seja perdido. E nós sabemos o quanto é difícil, não é mesmo? Quantas mil pessoas e quantas vezes você mesmo não tentou fazer uma mudança de hábito que não conseguiu de forma alguma, não é verdade? Que você já fez de tudo e não conseguiu. E aí, às vezes, você consegue ficar ali 2, 3 meses longe daquele hábito e depois volta. Então, a gente precisa saber lidar com essa fase de manutenção e, para isso, a gente precisa dessas técnicas de olhar para o futuro, de viver o presente, dessas técnicas que nos apoiam e que conversam com o nosso lado emocional do cérebro, tá bom? Bom, e para finalizar, existem 3 pontos que nos tornam abertos ou fechados à mudança. E esses pontos, eles são importantes que a gente os conheça, porque eles estão presentes em todos os pacientes que têm dificuldades de fazer mudanças, em todos nós. Por isso que é importante que a gente saiba esses pontos para a gente atuar com os pacientes nesse ponto e até saber também entender isso na gente, entendeu? O primeiro deles é a autoestima, porque sim, claro, se eu tenho uma autoestima, eu quero me cuidar. Eu tenho auto-amor importante para que isso seja importante na minha vida, para que aquela mudança que eu preciso fazer, eu consiga fazê-la, eu consiga olhar para ela de uma forma positiva, entendeu? Então, a autoestima é importante para a gente conseguir fazer essas mudanças. O segundo ponto é ter um locus de controle. O que é isso, né? Tem aquele locus de controle, é aquele lugar de controle que a gente às vezes dá para outra pessoa. Por exemplo, algumas pessoas têm um locus de controle externo, ou seja, elas acreditam que algo lá fora vai fazer a mudança na vida delas, que não vai partir delas mesmas, que elas já têm um destino pré-determinado. Por exemplo, eu fiz meu mapa astral, sei lá, e aqui já fala que eu vou passar esse ano muito ruim de dinheiro, muito ruim disso, daquilo, então eu não vou fazer nada para me esforçar, porque aquilo já definiu para mim, entende? Aquilo lá, aquele locus externo ali, já moldou a minha vida, porque a pessoa já leu meu mapa astrológico desse ano e já me falou que vai ser assim, então por que eu vou perder tempo fazendo mudanças? Entendem? Então, isso aí é a forma como você se relaciona com o externo e com o interno. Ou então que não, mesmo que você tenha feito um mapa astral, você olha, aqui é bom porque me apontou que eu posso mudar isso e aquilo outro. Então, eu tenho um olhar interno, eu não me vejo delimitada por algo externo, porque é esse locus de controle, quem controla a sua vida, entendeu? É o externo ou o interno. A maioria de nós, ouso dizer todos nós, temos um controle externo muito grande, porque nós viemos de uma formação que nos traz para um olhar de que a gente tem um pai para cuidar da gente a vida toda, a gente tem uma mãe para cuidar da gente a vida toda, então muitas vezes não se empodera. Então o locus interno é esse empoderamento interno daquilo que você faz, que faz com que mude a vida do outro, entendeu? Mude a vida do outro, não, mude a sua própria vida, entendem? Então, é esse olhar do interno. E o seu paciente, ele muitas vezes não vai, seria bom identificar, ajudá-lo a identificar se ele acredita em algo externo que vai resolver a vida dele, ou se ele acredita na sua própria capacidade de fazer essa mudança, entendeu? Então, se ele tem ali uma boa autoestima, um locus interno de controle, ele já tem mais facilidade de lidar com mudanças, tá bom? E o outro ponto é a percepção de eficácia, que é aquela percepção que você tem de que você vai conseguir fazer aquela mudança. E essa percepção de eficácia, ela tem muito a ver com os 2 outros pontos que eu falei, mas ela não é fácil, porque a nossa percepção de eficácia ela é muito alterada pela forma como, por exemplo, nós
os traumas que nós vivemos ao longo da vida. Ai, tivemos tantos traumas disso, daquilo, outro. Então, às vezes, nós temos ali uma dificuldade muito grande de colocar realmente, de acreditar na nossa possibilidade de alta eficácia, de conseguir fazer aquilo. Quando foi um fracasso atrás do outro da nossa vida, não é verdade? A gente nem tenta de novo. Ah, eu já tentei parar de comer chocolate, mas não consigo. Já tentei parar a sobremesa, mas não consigo. Já tentei parar o cigarro, mas não consigo. Então, isso aí, esse sentimento de alta eficácia, ele é muito importante. Ele também é o delimitador, porque se eu não acredito que eu vá conseguir, eu nem tento direito. Eu nem começo, né? E a gente tem que eliminar da nossa vida o tentar. O tentar, tanto para mim quanto para o paciente, ele não ajuda. Ah, eu vou tentar fazer dieta, eu vou tentar parar de fumar. Quando você tenta parar de fumar, você não quer de verdade fumar, não é mesmo? Por exemplo, se eu te convido para vir na minha casa, você vai falar, ah, eu vou tentar ir. No fundo, você não quer ir, não é verdade? Porque se você quer ir, você fala, eu vou, eu dou um jeito, eu vou sim, tá? Então, quando a gente está no tentar, é porque no fundo, a gente não quer largar aquilo. Então, a gente tem que abolir o tentar da nossa vida e focar no conseguir. Ah, eu vou fazer isso. Não sei quanto tempo, nem quais as ferramentas, nem o que eu vou ter que penar para chegar nesse lugar, mas eu vou chegar nesse lugar. Entendeu? Isso é autoestima, isso é autoeficácia, isso é locus interno de controle. Entendem? Entendem o quanto esses conceitos simples são importantes para que a gente possa de verdade ajudar os pacientes a fazer mudanças, tá? Tudo começa com a nossa forma de imaginar. Então, ajude o seu paciente a imaginar realmente o mundo dele com essa mudança. Nossa, como que vai ser para você se você emagrecer aí 30 quilos? O que você acha que vai melhorar na sua vida? Então, usar bastante esse recurso, desse olhar para aquilo que vai ser bom, os resultados positivos daquela mudança que ele vai fazer, entende? Então, olhando para esses resultados positivos, ele vai desenvolver, você vai desenvolver com ele ali planejamento de pequenas mudanças ao longo daquele período de uma semana, de 15 dias, de um mês. E essas pequenas mudanças é para dar resultado naquilo que ele visualiza como algo que ele queira. Entenderam? Então é muito importante a gente saber esses pequenos pontos, porque não nos foi ensinado na faculdade, né? A gente não aprendeu a lidar com os hábitos. E eu, como sou uma pessoa questionadora e que me incomodava muito, não consegui resolver nem os meus problemas, nem ajudar os pacientes a resolver os seus, eu fui atrás desses conhecimentos. Tá bom? Então a gente fica aqui por hoje nessa aula. Se você gostou, comenta aqui ou compartilha com alguém. Ou se você tem perguntas, pergunta aqui que a gente responde também. Tá bom? Um abraço e um bom dia.